Amém ou não amém? Já dizia o salmista, não é isso que tenho eu na terra. Qual bem que eu tenho na terra? Nenhum. E no céu, se eu não tenho outro bem além de ti, Senhor. É o único tesouro do salmista. Considerando que ele era riquíssimo, que era rei, e disse: eu não possuo bem algum, senão o Senhor nosso Deus. Salmo de número 37. Salmo de número 37. Tem por título: o fim dos maus e dos bons. Enquanto você localiza, quero lembrar que domingo, pela manhã, já temos muitos irmãos inscritos. Mais da metade da capacidade do templo já está reservada. Então, se você pretende vir e não fez a sua reserva, a sua inscrição, faça imediatamente para garantir. Pela manhã é necessário fazer a inscrição. Domingo à noite não há necessidade, nem quarta-feira, mas domingo pela manhã é essencial que você faça a sua inscrição. Salmo de número 37 diz assim: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Façam com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Os ímpios fazem planos contra os justos e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Os ímpios puxam da espada e preparam arco para abater os pobres e necessitados, para matar os que trilham reto caminho, mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios, pois o braço dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis e nos dias da fome se fartarão. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Deus, porque inspirado pelo Senhor, o salmista registra este salmo para nos motivar, nos encorajar a que continuemos servindo ao Senhor, mesmo em dias difíceis, porque, ó Deus, sabemos que os dias dos justos, os dias vindouros serão dias de bênçãos, de vitórias na presença do Senhor. O Senhor há de renovar as nossas forças mesmo em tempos difíceis e sairemos
vencedores, porque já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Venha, ó Deus, nesta hora, premiar o nosso coração com a Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Mantendo o foco. Você olha para este Salmo 37, são 40 versículos. E você vai ver que o salmista, ora, coloca o foco sobre o ímpio. Isso nos 2 primeiros versículos. E a partir do versículo de número 3 até o de número 8, ele tira o foco de sobre o ímpio e coloca o foco sobre o justo. E no final do versículo 8, no versículo 9, daí em diante ele tira o foco de sobre o justo e coloca o foco sobre o ímpio. E ele vai até o 18. E aí ele tira o foco de sobre o ímpio e coloca de novo o foco sobre o justo. Parece que ele está nos convidando a observar, mantendo o foco sobre os justos. Algumas pessoas, você conversa com elas e pergunta como é que está, e elas te dão um relatório de tudo ruim que já aconteceu no mês, já aconteceu no ano da pandemia. Te dá um relatório de tudo ruim que está acontecendo na Europa, na África, na Ásia. Ele é capaz de relatar com facilidade todos os problemas que ele tem enfrentado com o filho, com a esposa. Ele tem o foco sobre a desgraça, tem o foco sobre o problema. Alguns chamam de mensageiro do inferno. Pessoas que só têm notícias ruins. Pessoas que não são capazes de apresentar uma notícia boa, ter um foco sobre uma vitória, ter um foco sobre uma restauração, ter um foco sobre algo que Deus está realizando e que é extraordinário. O salmista, nos 2 primeiros versículos do capítulo 37, ele diz: não tenhas inveja dos malfeitores, ou seja, não fique com o seu foco sobre ele. Não fique olhando porque ele está com um procedimento errado, ilícito, condenado ou condenatório. E no entanto ele está prosperando. Não fique olhando para ele. Esse salmo muito me lembra Abacuque. Abacuque começa o seu livro no capítulo 1, ele diz assim: Senhor, até quando eu vou ficar aqui orando e o Senhor não vai me responder? Até quando eu vou ver o ímpio prosperar? Até quando eu vou ver, Senhor, o justo padecer? O foco inicial do livro de Abacuque estava errado. E quando nós temos um foco errado, nós vamos nos envolvendo com o foco errado que nós temos. E a nossa visão vai se tornando turva no mundo em que nós vivemos. E parece que tudo está errado. Tudo é desgraça, que não há vitória, não há sequer uma bênção, não há sequer uma manifestação, não há sequer um motivo de alegria. O salmista está dizendo: não fique olhando para o ímpio, para o malfeitor, porque ele está indo bem enquanto pratica a iniquidade. Não fique olhando para ele. Quantos profissionais deixam de ir bem na sua atividade profissional, porque eles ficam olhando e observando outros que estão prosperando de modo errado. Quantas pessoas deixam de ir bem no casamento, porque estão observando outros casamentos que estão procedendo de modo errado. Quantas pessoas deixam de educar os seus filhos, porque estão observando outros que estão educando os filhos de modo errado. É preciso parar e manter o foco naquilo que é bênção de Deus, naquilo que é vitória. Ele diz: não fique olhando. Por que a gente não pode manter o foco naquilo que é errado? Ele diz: porque eles murcharão, secarão como a erva. O fim desse foco, desse comportamento, o salmista está dizendo, é ruim, é desgraça. É preciso que você mude o seu foco,
que você não fique olhando para aqueles que estão procedendo de modo iníquo, de modo reprovável. É preciso que você olhe para aqueles que estão saindo vencedores, porque estão agindo corretamente. Porque aqueles que estão agindo de modo errado, ele está dizendo, eles secarão como a erva. Você que é trabalhador, não vá atrás daquele que está procedendo de modo condenatório. Procure alguém que está procedendo de modo correto, porque Deus vai abençoar você por causa da sua corretude, por causa do modo como você está agindo no meio em que você trabalha. Você que é pai, procure corrigir os seus filhos. Não dê ouvidos àqueles que estão deixando os filhos completamente livres, envolvidos com drogas, com homossexualidades, com sexo livre e com tantas outras coisas que são condenadas por Deus. Corrija o seu filho, orienta o seu filho no caminho que ele tem que andar. E a Bíblia diz, e até quando ele crescer, não se desviará dele. Sabe por quê? Porque o caminho daquele que procede errado, diz a Bíblia, diz o salmista, esse foco, esses que estão dentro deste foco, eles secarão como a erva. É preciso alargar os horizontes da sua mente. E aí no versículo 3 em diante, ele começa a orientar, confie no Senhor e faça o bem. Vou repetir, confie no Senhor e faça o bem. É preciso confiar em Deus, não importa a circunstância, não importa o momento que você esteja vivendo, ele está dizendo, confie no Senhor, faça o que é correto, faça aquilo que é certo, confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade, agrade ao Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrada-te no Senhor, ou em algumas traduções, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Você quer ser abençoado profissionalmente? Deleite-se no Senhor. Você quer ser abençoado no seu relacionamento afetivo? Deleite-se no Senhor. Você quer ser abençoado no seu investimento empresarial? Deleite-se no Senhor, porque a Bíblia está dizendo, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Muitas pessoas estão invertendo isso aqui. O foco está completamente errado. Elas primeiro querem que Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou me deleitar no Senhor, eu vou me regozijar no Senhor. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. E aí o versículo 5 diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O que você quer que Deus faça? Antes de você tirar a lista do bolso para entregar nas mãos de Deus, antes que você faça isso, que normalmente a pessoa se aproxima de Deus com uma lista, já puxando a lista e dizendo, Deus, aqui está a minha lista. Não, ele está dizendo, não é esse que deve ser o foco da sua vida no relacionamento com Deus. O seu foco deve ser ao contrário. Você deve se aproximar de Deus perguntando, Deus, cadê a lista que o Senhor tem para mim? Isso mesmo. Antes de você puxar a sua lista para entregar nas mãos de Deus do que você quer que Deus faça a você, você tem que primeiro se aproximar de Deus perguntando, Deus, onde está a lista? O que o Senhor preparou para mim? Me dá a lista que o Senhor tem para mim. E quando você abrir essa lista, dizem o texto que você precisa se deleitar no que Deus tem para você. E quando você fizer isso, diz, fique tranquilo, o Senhor vai te abençoar. O Senhor estará contigo. Entrega teu caminho ao Senhor. Alguns dizem, mas eu já fiz isso, pastor.
Eu entreguei a vida ao Senhor. Sabe o que esse texto, esse verbo está dizendo? Deixa eu te contar uma história para que você possa entender o que ele está dizendo. Conta-se que um homem ia com uma charrete, e ele ia por estrada de chão, e uma senhora muito idosa ia carregando um saco pesado às costas, andando à beira da estrada. E aquele homem que ia com a charrete observou, parou ao lado da senhora e disse a ela: a senhora quer uma carona? E ela prontamente se alegrou, os olhos se arregalaram, brilharam, e ela esboçou um sorriso e disse: eu quero. E disse: então suba. E ela subiu, sentou na charrete, sentou-se na charrete, no banco da charrete, e com aquele saco pesado às costas, sentada. E ele observou, olhou para o lado enquanto eles iam, e ele olhou para ela e disse: a senhora não quer tirar esse saco das costas, esse peso enorme, e colocar também sobre o banco? E ela olhou para ele e com muita ingenuidade disse: ah, moço, o senhor já me fez um favor de me dar essa carona? O senhor acha que eu iria abusar agora de também colocar esse peso sobre o banco? Deixa aqui que eu carrego enquanto o Senhor me leva. Algumas pessoas agem exatamente assim com o Senhor Jesus. Eles até aceitam a carona da vida cristã. Eles até se dispõem a andar junto com Jesus. E quando Jesus olha e diz assim: me dá o fardo, me dá o peso que você está carregando. E ele se lamentando, carregando um peso, um fardo, um perdão que ele não consegue perdoar, um choro que ele não consegue conter. E Jesus diz: me dá, me entrega. E ele olha para Jesus e diz: Senhor Jesus, o Senhor já me salvou na cruz do Calvário. Deixa esse peso, eu não vou abusar entregando esse fardo para o Senhor. Eu não vou entregar ao Senhor essa humilhação que eu passei. Eu não vou entregar para o Senhor a necessidade que eu estou passando agora, o desemprego, o problema de saúde que eu estou passando. Senhor Jesus, deixa que eu vou carregar isto. Não! O Senhor está dizendo: você pode subir, vamos andar juntos, mas eu quero carregar o seu peso. Pastor, o Senhor tem certeza disto? Tenho. Foi Jesus quem disse: vinde a mim, todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Foi o Senhor Jesus quem disse: eu vos aliviarei. Você sabe o que ele está dizendo? Pode vir com o peso que você tiver, não importa o que seja, não importa o pecado, não importa a dor, a humilhação, o sofrimento, não importa a enfermidade. Jesus disse: pode vir, e eu vou tirar esse peso das suas costas. Eu vou abençoar você em toda a sua trajetória. Então, a partir do versículo 3 até o 8, ele vai dizendo: o seu foco fica em Deus. Olha o que Deus está fazendo sobre a vida do justo. Deus está abençoando alguém sobre a face da terra. Mas se você tiver dificuldade, ele volta a partir do versículo 9, o foco sobre o ímpio e sobre o seu castigo. O ímpio, diz ele, vai prosperar por pouco tempo, porque a mesma espada que ele levantar contra você, Deus diz, a palavra de Deus diz, o coração dele será destruído pela mesma espada. Do versículo 9 em diante, ele volta o foco sobre o ímpio, até que no 18 ele começa a dizer: você pode confiar, você pode, o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Sabe qual é o embate deste capítulo 37? O embate é: o ímpio vai ser destruído, o seu projeto será destruído, contra versus o justo permanecerá, o justo será abençoado. Se você for lá para o final, diz assim, versículo 39: mas a salvação dos justos vem do Senhor, Ele é a fortaleza deles
em tempo de angústia. Vou repetir. Deus é a fortaleza do justo no tempo de angústia. Você está sofrendo? Não tenha inveja do ímpio. Você está triste? Não tenha inveja do ímpio. Você está em dificuldade? Não tenha inveja. Mas por quê, pastor? Porque o versículo 40 encerra assim, ó. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva. Porque nele buscam refúgio. Tem dia que dá vontade de desaparecer e se esconder em algum lugar. Posso te dar um conselho? Se esconda em Deus. Pastor, dá para a gente se esconder em Deus? Dá. O salmista disse: o Senhor é o meu refúgio. Tem dia que a gente está muito fraco. Posso te dar um conselho? Busque força em Deus. Dá para buscar força em Deus? Dá. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Pense nisto. É possível encontrar refúgio e fortaleza em Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, quantas vezes insistimos em carregar o fardo, quando o Senhor já está nos pedindo também o fardo. Quantas vezes, ó Deus, temos dificuldade de deixar tudo nas mãos do Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a cumprir este versículo. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Ensina-nos, ó Deus, a aplicar esta verdade à vida de cada um de nós. É a nossa oração. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém ou não amém?